Yeah. Yeah. Lucre R$3.500 com os melhores palpites para essa quinta-feira, dia 25/9/2025. Mas não tô pensando, se você é novo no canal e ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo, pois além dos palpites, tem sorteio todas as semanas e o ganhador dessa semana já foi pago. O dinheiro já tá na conta dele e o próximo pode ser você. Para participar é muito fácil, basta você comentar, deixar o like aí e se inscrever. Comentando, você já participa automaticamente dos nossos sorteios, hein? Então fez os passos aí, se inscreveu, comentou, deixou o like. Vamos lá fazer os melhores palpites e bilhetes para essa quinta-feira, recheado de jogos, Libertadores, Europa League e muito mais. Começamos aqui utilizando os jogos da Europa League. Temos aqui o Salzburg enfrentando a equipe do Porto e temos o Aston Villa jogando em casa contra o Bolonha, hein? Só confrontos pesados. O jogo do Salzburg versus Porto, primeira vez que vão se enfrentar, não tem confrontos recentes entre eles, mas são duas equipes que marcam bastante jogando em casa e fora de casa também. O Porto, principalmente fora de casa, marca bastante gols e toma bastante gols. Para essa partida do Salzburg versus Porto, eu aproveitei o mercado de gols. Últimos 5 jogos do Porto fora de casa, pelo menos 80%, bateu a linha de over 1,5. A mesma coisa os jogos do Salzburg, a linha de gols vem batendo frequentemente, principalmente o over 1,5. Agora, a questão de resultados, a gente vai ficar de fora nessa primeira rodada da Liga Europa, da Europa League aí, a gente vai ficar de fora, não vale a pena a gente correr esse risco, pois tem algumas equipes que nunca se enfrentaram, então corre o risco de ter uma zebrinha. Tem jogo aí como Rangers e Genk, nunca se enfrentaram, primeira vez se enfrentando. O Rangers não vem tão bem no seu campeonato, o Genk também não vem tão bem, então corre muito risco de ter uma zebrinha, principalmente que o Rangers nos playoffs aí tomou goleada, cara, tomou 3-1, não lembro se foi do Clube Bruges, então a gente tem que ter cuidado aí nessa questão de resultado. Então o jogo do Salzburg versus Porto, preferi pegar o over 1,5, bateu tranquilo nos últimos 5 jogos do Salzburg e do Porto também. E o jogo do Aston Villa, esse sim tem confronto recente entre Aston Villa e Bolonha, que foi pela temporada passada, já nesse novo modelo aí de Champions League, onde o Aston Villa venceu por 2-0. E para esse jogo não é diferente, a gente vai buscar pro Aston Villa marcar jogando em casa. Se fosse fora de casa eu não pegava essa linha, hein? Mas como ele vai jogar em casa, pegamos pro Aston Villa marcar contra a equipe do Bolonha. Para esse jogo do Porto versus Salzburg, eu vou de 2-1 Porto, eu vou levar um pouquinho do favoritismo a favor da equipe do Porto. E o jogo do Aston Villa versus Bolonha, eu vou de 2-0 Aston Villa, meu placar exato. Acredito que o Aston Villa consiga vencer o Bolonha sem tomar gols, hein? Então placar exato, jogo do Porto versus Salzburg 2-1 e Aston Villa Bolonha 2-0 Aston Villa. Esse bilhete, juntando os dois jogos, tá com a odd de 1,52, tá favorável, tá legal e dá sim pra gente buscar esse win. Ainda pela Liga Europa, a gente tem 2 jogaços aqui. Temos o Lille jogando contra o Brann e temos aqui o Utrecht jogando contra o Lyon. O jogo do Lyon e Utrecht vai ser bem mais interessante. Mas vamos lá. Para esse confronto do Lille versus Brann, o Lille é favorito para vencer a partida. As casas estão colocando o Lille para vencer com odd de 1,45 até 1,50. Então bem provável que o Lille vença esse jogo. Já o jogo do Lyon, o Lyon é um pouquinho favorito, mas é um confronto difícil contra o Utrecht. Então para esse jogo do Lyon é mais interessante você buscar gol a favor do Lyon do que pegar a vitória seca. A mesma coisa eu fiz no jogo do Lille. Lille para vencer, como eu já falei, tá pagando 1,45. Então a gente poderia pegar para ele ganhar um dos tempos, mas eu aproveitei o mercado de gols e escanteios, pois a equipe do Brann fora de casa vem muito bem, não perde há 5 jogos, vem de vitórias aí, acho que é 4 vitórias e um empate, e o Lille em casa vem muito bem também, só que vai de ligas.
a Liga da França é mais forte do que a liga que o Bran participa. Então a gente tem que ter cuidado nessa questão. Então por isso que a gente vai buscar gol a favor da equipe do Lille, mesmo que aconteça uma zebrinha de terminar 1-1 ou o Lille perder por 2-1, pelo menos um golzinho acredito que o Lille marca jogando em casa. Então vamos de gol do Lille e 6 escanteios na partida. O jogo do Lyon eu fiz a mesma coisa, aproveitei o favoritismo do Lyon. Acredito que para ele ganhar do Utrecht vai dar trabalho, vai ser um jogaço, vai ser jogo duro, mas um golzinho do Lyon acredito que dá sim para buscar. Por isso que eu peguei um golzinho do Lyon e peguei para sair também 6 escanteios na partida. Então basicamente a gente fez isso, pegou os dois jogos, os dois favoritos, buscamos um gol para cada e buscamos no mínimo 6 escanteios em cada partida. Então bem legal, bem favorável, hein? O bilhete está com odd de 1.50. Meu placar exato para esse jogo do Lille versus Bran, eu vou chutar 2-1 Lille, pro Lille ganhar e tomar um golzinho do Bran, pois o Bran fora de casa vem muito bem, cara, vem de 5 jogos sem perder, 4 vitórias, um empate aí, marcou em todos os jogos. E a equipe do Lyon, eu vou buscar um golzinho aqui pro Lyon, e o meu placar exato para esse jogo do Lyon, eu também vou chutar 2-1, hein? Tá com cara de ambas marcas esse jogo do Utrecht do Lyon, tá com a carinha de ambas marcas, a gente vai de 2-1 Lyon versus Utrecht, ok? Então bilhetinho com odd 1.50, bem favorável e dá sim pra gente buscar esse win. Indo agora para a Série B, temos 3 jogaços aí, mas a gente utilizou apenas 2 para fazer um bilhete bem legal. Temos aqui o Atlético Goianiense jogando em casa contra o América Mineiro. Atualmente o Atlético Goianiense está na 9ª colocação com 38 pontos, ok? Se vencer vai a 41 e se aproxima da Chapecoense, do Cuiabá e do Atlético Paranaense, que está na 5ª colocação, mas fica ainda distante do Novo Horizontino, que venceu ontem e foi a 46 pontos, tá 4 pontos de diferença do primeiro time fora do G4. Então é necessário o Atlético Goianiense vencer e tentar alguma coisa. Já o América Mineiro é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. A disputa do América Mineiro não é para voltar para a Série A, é para não cair. Situação complicada do América Mineiro. Últimos 5 jogos entre Atlético e América, todos aqui saíram pelo menos um golzinho. Teve um empate de 0-0 em 2021, ok? Então na casa do Atlético mesmo, todos os últimos jogos saíram um golzinho pelo menos. O Atlético marcou em 4, teve um jogo que perdeu por 1-0 aqui, que foi mais recente em 2022. Esse jogo é jogo para sair um golzinho pelo menos e a linha de escanteios que vem batendo tranquilamente. Último confronto mesmo, no primeiro turno pela 9ª rodada, o América Mineiro venceu por 2-1 e saiu 10 escanteios. Em 2022 foram mais de 21 escanteios aí no empate de 1-1 pela Série A. Em 2022 também pela Série A foram 9 escanteios aí na vitória do América por 1-0 na casa do Atlético. O Atlético Goianiense não perde há 5 jogos, vem de 2 empates e 3 vitórias, venceu o Amazonas, o Avaí e o Remo, empatou com o Novo Horizontino, empatou com o Cuiabá, os confrontos mais difíceis o Atlético Goianiense conseguiu. O América Mineiro não vence há mais de 6 jogos fora de casa, vem de 4 derrotas e 2 empates, então a situação do América não vem muito bem. O América só luta para não cair. Então por essa partida vamos buscar um golzinho aí, independente de quem seja, mesmo que aconteça uma zebra do América marcar e vencer o Atlético, a gente pelo menos garante esse win e para sair no mínimo 7 escanteios na partida. E agora a gente tem clássico catarinense, temos a Chapecoense enfrentando o Avaí. O último confronto foi no primeiro turno. Pela 9ª rodada, o Avaí venceu por 2-1. O jogo saiu mais de 4 cartões na partida, então é jogo que dá pra gente buscar pelo menos 4 cartãozinhos aí. Tô querendo buscar. E escanteios aqui saiu tranquilamente. É jogo pra gente buscar cartões. É clássico catarinense, cara. Lá na final do catarinense mesmo, na final teve 1, 2, 3, 4 expulsões aqui, 3 fora de campo e 1 em campo. E saiu muitos cartões amarelos. Então é clássico catarinense. Últimos jogos aqui saiu mais de 4 cartões tranquilamente. Então a gente vai buscar para sair essa linha de 4 cartões no jogo e pelo menos 5 escanteios na partida. Esse bilhete está com a odd 1.52, ok? Placar exato para o jogo do Atlético Goianiense contra a equipe do América Mineiro. Eu vou chutar, para ser sincero, 2-1 Atlético Goianiense. Aproveitar que ele vem bem em casa, eu vou chutar 2-1 Atlético Goianiense. E o jogo
jogo da Chapecoense e do Avaí, por se tratar de clássico, eu vou chutar 1 a 1, vai ser empate esse jogo do Atlético não, da Chapecoense e Avaí. Então, clássico catarinense, Chapecoense e Avaí, vou chutar empate 1 a 1. E o jogo do Goianiense versus o América, vou chutar 2 a 1 Atlético Goianiense. Então, bilhete com odd 1.52, bem bonitinho, bem favorável e dá sim pra gente buscar esse win. Pela La Liga, a gente tem o Barcelona enfrentando o Real Oviedo. Barcelona que precisa vencer, pois o Real Madrid fez a parte dele, venceu de goleada aí a equipe do Levante por 4 a 1. Então a equipe do Barcelona precisa vencer para acompanhar o Real Madrid, ok? Real Madrid que tem 100% de aproveitamento, 6 jogos, 6 vitórias, 18 pontos aí. E o Barcelona em 5 jogos, 4 vitórias e um empate aí, ok? Barcelona que não perdeu, mas não tem 100%. Então, se vencer o Real Oviedo, Barcelona vai a 16 pontos, fica 2 pontos longe da equipe do Real Madrid. Então, Barcelona precisa vencer para tentar acompanhar o Real Madrid. Últimos 5 jogos entre Barcelona e Real Oviedo, mais recente foi em 2001, para você ter noção. Então não vale nem a pena buscar estatística. Mas os últimos 5 jogos do Real Oviedo nessa atual temporada, ele só venceu 1 e perdeu 4. Perdeu pro Elche, pro Getafe, pro Real Madrid por 3 a 0 e pro Vila Real. E o Barcelona, nos últimos 5 jogos, venceu 4 e empatou 1 contra o Rayo Vallecano. Vem de vitória de 3 a 0 contra o Getafe, meteu 2 a 1 no Newcastle pela Liga dos Campeões, 6 a 0 no Valência e 3 a 2 no Levante, e teve empate com o Rayo Vallecano de 1 a 1. Esse jogo é para a vitória do Barcelona, mais de 1,5 gols na partida, bater tranquilamente, mais de 2,5 escanteios pro Barcelona meter pelo menos 3 escanteios na partida. Vem batendo tranquilamente, últimos 5 jogos aí bateu, contra o Newcastle mesmo pela Liga dos Campeões, bateu essa linha, contra o Rayo Vallecano a mesma coisa, e a linha de finalizações no primeiro tempo. Barcelona contra a equipe pequena aqui na La Liga finaliza bastante aí no primeiro tempo. Contra a equipe do Levante foram 11 finalizações no primeiro tempo. Contra o Mallorca pela primeira rodada, 7 finalizações no primeiro tempo. Então a gente vai buscar essa linha aí de finalizações no primeiro tempo para a equipe do Barcelona. Então o bilhete fica dessa seguinte maneira: Barcelona para vencer, over 1,5 na partida, mais de 2,5 escanteio pro Barcelona e mais de 5,5 finalizações, pro Barcelona meter pelo menos 6 finalizações no primeiro tempo, ok? Vamos lá, placar exato para esse jogo: 3 a 0 Barcelona. Acredito que vai ser o mesmo placar que o Real Madrid meteu no Real Oviedo. Real Madrid meteu 3 a 0 na segunda rodada e acredito que o Barcelona meta 3 a 0 aí também no Real Oviedo, ok? Então bilhetinho com odd 1.53, bem favorável, e dá sim pra gente buscar esse win. Indo agora para a Liga Saudita, a gente tem nosso querido Al Hilal enfrentando o Al-Quilode aí. Al Hilal, que na classificação tá na 7ª colocação, em 3 jogos só tem 5 pontos, e Al-Quilode tá na lanterninha da competição. Para você ter noção, os últimos 4 jogos aqui entre Al Hilal e Al-Quilode, na verdade só tem esses 4 jogos. Foi de 2023 para cá. Foi 3 a 0 Al Hilal na casa do Al-Quilode. E em 2024, 3 a 0 novamente Al Hilal. E em 2024, na casa do Al-Quilode, 3 a 0, e o mais recente, pela temporada passada, 4 a 0. Al Hilal no total tem 3, 6, 9, 13 gols de diferença aí. 13 a 0 basicamente, isso mesmo. Al Hilal meteu 13 gols e não tomou nenhum do Al-Quilode. Cara, para esse jogo a gente vai buscar o over 2,5 na partida, pois todos os jogos entre Al Hilal e Al-Quilode saiu tranquilamente. A gente vai aproveitar o Al-Quilode é o lanterninha da competição, tomou bastante gols. Vamos pegar o over 2,5. O Al Hilal vai jogar em casa. Vamos pegar para meter 2 escanteios no primeiro tempo o Al Hilal, ok? Então bilhetinho simples, mais de 2,5 gols e mais de 1,5 escanteio aí pro Al Hilal no primeiro tempo, odd 1.53. Só isso, cara, só isso. Todos os últimos 4 jogos bateu a linha de over 2,5 e Al Hilal meteu pelo menos 2 escanteios no
primeiro tempo. A gente não vai pegar a vitória seca do Al Hilal, pois tá pagando 1.09, não vale a pena, é arriscado. Vitória no primeiro tempo tá pagando 1.33, dá 36 ou 39. Daria para eu pegar a vitória no primeiro tempo, só que eu não curto muito vitória no primeiro tempo. Eu tomo um pouquinho de cuidado, eu quero um bilhete mais simples. Então a gente vai pegar o mercado que vem batendo mais tranquilo, que é o mercado de gols, ok? Então Al Hilal, jogo do Al Hilal para sair 3 gols na partida e Al Hilal para meter pelo menos 2 escanteios no primeiro tempo. O bilhete está com a odd de 1.53, bem favorável, e dá sim pra gente buscar esse win. E meu placar zero para esse jogo, vamos lá, se os últimos 4 jogos, pelo menos 3 jogos foi 3-0 Al Hilal, só o mais recente na temporada passada que foi 4-0, eu vou chutar novamente 3-0. Então vamos chutar 3-0 Al Hilal e buscar esse placar exato, hein? Tá muito fácil, acredito que vai ser 3-0 ou 4-0. É o placar exato mais fácil da rodada. Al Hilal fez 13 gols e não tomou nenhum do Al Close. Então acredito que dá para fazer mais gols aí e não tomar nenhum, cara. Seria algo impressionante, hein? 4 jogos, 13 gols marcados e nenhum sofridos contra o Al Close. Então, placar exato 3-0 Al Hilal, e o bilhete tá feito aí, tá bem favorável e dá sim pra gente buscar esse win. Indo agora para Libertadores, a gente tem Flamengo e Estudiantes, ok, jogo de volta. Na ida foi 2-1 Flamengo, jogaço. Flamengo que teve um jogador expulso, a expulsão foi anulada pela Conmebol, deu o que falar. Aquela expulsão custou um golzinho do Estudiantes, porque claramente se o Flamengo não tivesse tido um jogador expulso, não sairia aquele gol, cara. O Flamengo tava muito bem na partida, tava amassando Estudiantes. Aí depois da expulsão, o Estudiantes começou a atacar, mas deu o que falar. E por esse jogo da volta, o Estudiantes está vivo, vai jogar em casa, tá vivo ainda na partida. E por esse confronto, cara, ainda assim o Flamengo é favorito para vencer o jogo. Isso mesmo, as casas estão colocando o Flamengo como favorito, pois o Flamengo não perde a 6 jogos fora de casa. O Estudiantes em casa, nos últimos 5 jogos, venceu 3 e perdeu 1 por River Plate, empatou com o Cerro Porteño. E para esse jogo, para ser sincero, eu vou buscar cartões e vou evitar gols. Esse jogo tá com uma cara de 0-0, acredito que o Flamengo talvez segure um pouquinho o jogo, tá com a vantagem, não há necessidade de se expor tanto. Para essa partida eu vou buscar cartões novamente, é Brasil versus Argentina. No primeiro jogo, só no primeiro tempo, foram 3 cartões, na partida mais de 8 cartões aí. Então a gente vai buscar mais de 3 cartões na partida, pro Flamengo meter 3 escanteios fora de casa. A equipe do Flamengo faz bastante escanteios, nos últimos 5 jogos meteu pelo menos 3 escanteiozinhos, hein? Contra o Internacional, 4 escanteios aí, mesmo jogando fora de casa. Pelo Brasileirão contra o Internacional, 5 escanteios. Contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, meteu pelo menos 3 escanteiozinhos aí, no total foram 5 escanteios. Contra o Ceará, 7 escanteios. Então o Flamengo é uma equipe de bastante escanteios fora de casa, e a gente vai buscar, e finalizações também a gente vai buscar a favor da equipe do Flamengo no primeiro tempo, para sair no mínimo 4 finalizações da equipe do Flamengo no primeiro tempo, hein? E também para ter um cartãozinho no primeiro tempo, isso mesmo. Então mais de 3,5 cartões para sair um cartãozinho no primeiro tempo também. Últimos jogos aqui entre Estudiantes e outras equipes, essa linha de sair um cartão bateu até que tranquilo, acredito que dá para sair Brasil e Argentina, cara. Primeiro jogo foram 3 cartões só no primeiro tempo, esse jogo vai pegar fogo. E o jogo aqui para o Flamengo meter 3 escanteios e 4 finalizações no primeiro tempo. Então um bilhetinho um pouquinho difícil, pois a gente utilizou 4 opções, mas acredito sim que tá favorável. Meu placar exato para esse jogo, eu vou chutar empate, vai ser 1-1 essa partida. Flamengo tem sim possibilidade de vencer, mas a equipe dos Estudiantes é muito guerreira, é muito aguerrida, jogando em casa, dá muito trabalho, ok? Argentinos são muito raçudos em campo, então por isso a gente vai de empate, 1-1 Flamengo e Estudiantes, ok? Então bilhetinho com odd 1.53, bem favorável, e dá sim pra gente buscar esse win. E para finalizar, temos aqui São Paulo enfrentando a equipe da LDU também pela Libertadores. Para esse jogo a gente tem uma estatística bizarra e eu não sei se vocês vão gostar dessa estatística. Vamos lá. Para esse confronto eu busquei a favor do São Paulo algumas opções, ok? E a questão de gols eu não peguei para o São Paulo marcar, apesar de ele vencer os últimos 6, 7, 8 jogos seguidos em casa. Vem de 8 vitórias seguidas do São Paulo em casa. Ele não tá de brincadeira,
São Paulo, hein? A equipe vem jogando muito em casa, não tá de brincadeira. Agora a LDU, para você ter noção, essa estatística é bizarra. Últimos 5 jogos da LDU só saiu um golzinho. Foram 3 derrotas por 1-0 e 2 vitórias por 1-0. Venceu a equipe do Libertad do Equador por 1-0, perdeu pro El Nacional fora de casa 1-0, perdeu pro Botafogo fora de casa por 1-0 e perdeu pro Alcas por 1-0 e venceu a equipe do Barcelona do Equador por 1-0, cara. Isso mesmo, 5 jogos seguidos só saindo um golzinho aí na partida. E é claro que eu vou buscar essas estatísticas. Apesar dos últimos 5 confrontos entre eles e São Paulo, 4 deles ter batido a linha de over 1,5. Isso mesmo, um jogo até que over. Para essa partida a gente pegou os seguintes mercados: gol na partida, independente de quem seja, tem que sair pelo menos um golzinho. Under finalizações pro São Paulo. Todos os confrontos entre LDU e São Paulo, nenhum dos times meteu 26 finalizações. Então por isso que eu vou buscar pro São Paulo não meter 26 finalizações na LDU. Pro São Paulo meter pelo menos um escanteiozinho no primeiro tempo e mais de 2,5 cartões na partida, para sair no mínimo 3 cartãozinhos no jogo. Um bilhetinho bem interessante, eu gostei desse bilhete. Acredito que até que tá fácil, não tá tão difícil não. Claro que tem a questão de finalizações, mas a gente vai buscar, cara. Até hoje, em todos os confrontos, nenhum dos times meteram 26 finalizações e a gente vai buscar esse under finalização, principalmente que é pro São Paulo. Apesar do São Paulo atacar bastante em casa, o máximo que o São Paulo meteu foi 22, 23 finalizações. 26 finalizações ele ainda não chegou a meter aí nas partidas. Então a gente vai buscar esses mercados. Então, jogo do São Paulo e LDU, anota aí para você não esquecer. Eu pausa esse vídeo e anota aí, ok? Então vamos lá, pausou o vídeo, anotou? Olha, São Paulo, o jogo do São Paulo, para sair um golzinho na partida, então mais de 0 gol na partida, independente de quem seja. Finalizações pro São Paulo, under 25,5 finalizações, para não sair 26 finalizações pro São Paulo, então é under finalizações pro São Paulo. Escanteio no primeiro tempo, para sair um escanteiozinho pelo menos pro São Paulo, então mais de 0 escanteio no primeiro tempo pro São Paulo e mais de 2,5 cartões na partida, para sair no mínimo 3 cartãozinhos. O bilhete tá com a odd 1.50, uma odd até que razoável, não tá tão baixa nem tão alta, odd 1.50 e meu placar exato para esse jogo, adivinha? Eu vou aproveitar aquela estatística da LDU dos últimos 5 jogos fora de casa ter saído só um golzinho e vou buscar 1-0 para a equipe do São Paulo, para o São Paulo vencer por 1-0, vencer sem tomar gols, hein? Então 1-0 São Paulo, meu placar exato, bilhete com odd 1.50 e dá sim pra gente buscar esse gol. E você, o que achou desse bilhete? Não esquece de comentar aí abaixo que eu leio todos os comentários, hein? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, forte abraço, fique com Deus, valeu e fui, tropinha, tamo junto, família.